Que perspectivas podemos ter nos principais pares no Forex? Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao Dinâmica do Mercado. Vamos analisar então já o gráfico do Euro-Dólar, Euro-USD. Verificamos que temos aqui numa zona de resistência, teve aqui um período também lateral, criou também uma divergência no oscilador estocástico, nesta formação de topos, cria mínimos e o MACD também acaba por retrair quando o preço acaba por evoluir. Sabemos que aqui houve uma aceleração no preço e estamos aqui a recuperar. Estamos numa zona bastante conflituosa, sabemos que a tendência de médio prazo ou de muito curto prazo é uma tendência ascendente, sabemos que a tendência de longo prazo pelo gráfico semanal e mensal é descendente e estamos agora num período desde 2015 um bocadinho mais lateral. Agora, aqui nesta zona é uma zona de conflito, tanto para os compradores como para os vendedores, já que os vendedores têm a seu favor este movimento. Estamos aqui em zona de resistência e já poderão ter entrado aqui muitos aqui nesta zona e vamos analisar o gráfico intradiário, um gráfico de 1 hora, para ver o que é que temos a favor tanto das compras como das vendas. Sabemos que, assim de imediato, analisando desde o gráfico, desde o dia 27 de outubro, verificamos que criou aqui uma tendência ascendente, temos também aqui um canal ascendente que veio a formar. Poderíamos verificar também facilmente de que muda o seu comportamento, porque ele vinha de queda, há aqui um impacto mais forte e depois começa a criar formação de topo e fundo ascendente de uma forma mais lenta, já que devolveu aqui praticamente todo o movimento, força lateral, novamente devolve grande parte do seu movimento, grande período lateral e lança um movimento de tendência. Verificamos que na sessão de ontem houve aqui uma reação, resistência, muitos investidores acabaram por entrar aqui para um possível ressalto e agora estamos nesta parte inferior do canal ascendente. Também verificamos que esta zona 1,1770 ou 80 mais ou menos serviu agora de suporte, criou aqui uma vela forte e estamos aqui numa retração. Convém ter aqui algum cuidado porque nesta zona, se mudar o comportamento aqui nesta zona e começar a cair, poderá fortalecer os vendedores, já que tem uma resistência no semanal. Sabemos que após este movimento de queda, de forte movimento de queda, ainda não rompeu o seu anterior topo, que será aqui na zona 1,1860 ou 1,1870. Sabemos que aqui nesta zona, se começar a mudar o seu comportamento, poderíamos ter então um fortalecimento para vendas. Ele vir a evoluir para esta zona de 1,15, vamos aqui analisar que temos aqui a zona de suporte e muitos investidores poderiam estar a expectar que pelo menos o preço viesse a projetar o anterior movimento. Isso daria aqui um target aqui nesta zona de 1,1570, que é o próximo suporte que o euro tem a curto prazo. Verificamos que para já não é essa a indicação, temos uma tendência ascendente, verificamos que esta retração também foi lenta, já não devolveu tanto, para já, tanto o seu movimento anterior. Temos no movimento interno um zigue-zague neste rompimento, sabemos que estamos aqui numa zona complexa. Por um lado, esta zona, ao ter reagido com uma vela sólida, foi importante, sabemos que necessita agora é de estabilizar. Por um lado, se vier a romper para lá desta linha e começar a criar aqui um pivô, podemos ter aqui uma aceleração, termos aqui várias velas consecutivamente a valorizar, já que muitos investidores se posicionaram aqui nesta zona para continuação de tendência descendente no muito curto prazo e sabemos que podemos ter agora, pelo lado inverso, este tipo de comportamento. Diversas velas a valorizar de uma forma mais intensiva, fazendo com que muitos stop losses possam ser ativados aqui e ele poder criar aqui um novo movimento ascendente que, para já, podemos expectar que venha aqui nesta zona de 1,1916, 1,1950. Pelo menos isso é muito curto prazo. Vamos então analisar outra parte também certamente muito acompanhado, que é a libra esterlina e dólar americano, USD, GBP, USD. Vamos aqui analisar o gráfico diário para sabermos onde nos encontramos, para termos aqui uma percepção de mais de curto prazo. Sabemos que temos aqui na zona de 1,3280 uma zona de resistência, acabou por evoluir desde março de 2020, acabou por encontrar aqui, voltar a recuperar esta zona de suporte 1,2095,
criou aqui uma estrutura de mercado ascendente e estamos praticamente no 0,0. Uma formação em V, vamos aqui analisar isto, o seu anterior movimento, queda e regressa ao seu movimento. Faz aqui essa formação em V, estamos praticamente no 0,0, então estamos a criar uma nova estrutura de mercado que para já verificamos que reage aqui nesta zona, resistência, suporte. Se analisarmos assim, acabamos por verificar aqui um ombro, cabeça, ombro, há um rompimento, estabiliza em cima e poderia criar aqui que tipo de movimento. Vamos analisar o gráfico horário, vamos colocar aqui algumas linhas para definir este ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, quebrou, reteste, novamente, volta, estamos a ter uma vela de força e vamos aqui projetar o seu movimento ou expectar qual será o seu possível target deste movimento. Projeção da cabeça iria mais ou menos para cima da resistência aqui do 1,3280. Sabemos que poderá falhar, não atingir completamente o target, ficar mais ou menos por 90% desse movimento, então seria expectável que aqui na casa de 1,3230 poderia ser então o seu target final. Convém ter aqui algum cuidado porque estamos a ter um movimento ascendente, também poderíamos aqui começar a traçar algumas linhas de referência. Sabemos que na parte superior temos isto, aqui um canal. Sabemos que aqui torna-se mais complexo porque algumas linhas não, se eu colocasse aqui desde estes mínimos, iria ter uma outra configuração, mas se eu traçar deste fundo, apanhar este, acaba por ter mais relevância, um toque, 2, 3, 4 e sabemos que enquanto ele agora respeitar este movimento, respeitar os anteriores fundos mais relevantes, teremos então um impacto. Poderá demorar mais algum tempo, ele vir aqui a lateralizar e posteriormente lançar um movimento para poder vir a evoluir. Mas temos uma divergência para já no MACD, no estocástico, isto pode revelar que necessita de estabilizar aqui mais algum tempo. Se analisássemos as principais notícias para a semana, verificaríamos que não temos grandes notícias, poderiam aqui impactar pelo menos a vermelha, pelo menos as notícias de mais de impacto não temos para a libra esterlina, pelo menos esta semana não. O dólar para dia 16, temos aqui também para o dólar australiano para o dia 15, mas não temos grandes notícias relevantes neste momento para este par. Por isso será essencial ele respeitar novamente esta zona de 1,3005 e relançar um movimento de tendência ascendente. Agora vamos analisar outro par, que é o dólar americano e o dólar canadiano, o USD-CAD, e vamos aqui analisar o que é que ele tem feito nos últimos tempos. Verificamos que rapidamente impacto, retrai de uma forma mais lenta, está aqui na zona de suporte que foi anteriormente, 1,3230 mais ou menos, e depois o outro mais abaixo, na zona de 1,2910, 1,2920. Verificamos que desde também de março, verificamos que nos últimos 3 meses, 2 meses, há aqui uma recuperação, uma mudança de comportamento que ele vinha aqui a fazer, acaba por criar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, atinge o target e devolve esse movimento. Agora estamos aqui numa zona bastante mais complexa, verificamos que nas últimas 3 sessões, 4, ele tem caído com mais força aqui nesta zona. Sabemos que o oscilador está numa área de sobrevenda e vamos analisar o que é expectável a muito curto prazo para este par USD-CAD. Facilmente verificamos então pela tendência do gráfico horário, tendência de queda, período lateral, acaba por encontrar resistência na zona de 1,3138, resistência, está aqui a colocar um bocadinho mais de venda, mais força vendedora, e verificamos que o MACD está a criar uma divergência positiva. A expectativa que poderemos ter aqui é que ele poderá criar então um rompimento, já que esta zona estava a servir de suporte, está a ceder, podemos ter aqui uma aceleração no preço, ativar stop losses e posteriormente ele recuperar, reteste e acabar por fazer o rompimento e projetar um movimento que poderá ir mais ou menos até 1,3880 no muito curto prazo. Verificamos que se reduzirmos o gráfico, irias ver que
as retrações mais relevantes foram estas e poderá ter então aqui uma retração mais relevante aqui nesta zona. Agora certamente irá ativar stop losses, uma aceleração, e se rejeitar e houver aqui uma recuperação, é expectável que faça aqui uma recuperação mais ou menos com esta amplitude ou com esta que foi mais relevante. Vamos então também analisar outra par que certamente é relevante para muitos investidores que investem no Forex, nomeadamente o dólar australiano e dólar americano, AUD-USD. Verificamos que pelo gráfico horário, desde março, uma forte recuperação, recuperou esta zona, uma zona de resistência anteriormente, 0,7045, também esta zona que de longo prazo serviu de suporte, que era a zona de 0,69, acaba por ceder, recupera, houve aqui um período em que estabiliza nesta zona e relança novamente o movimento de tendência. Verificamos que se tivéssemos a analisar a tendência mais relevante, que é esta, acaba por ceder, fazer o rompimento de uma possível linha de tendência ascendente, quebra, uma aceleração de preço e está a recuperar. Está com um gráfico um bocadinho parecido com o euro-dólar, já que temos este movimento também. Estamos a ter uma recuperação mais bonita que, nomeadamente, euro-USD, e temos aqui um possível target na zona de 0,7296. Verificamos que o gráfico horário, temos aqui uma zona então que foi anteriormente resistência, nesta zona de... Agora vamos colocar aqui esta zona de 0,7194, quebra, também quebra esta zona, foi anteriormente resistência, no entanto nenhuma não deu suporte, está a recuperar com uma vela sólida. Sabemos que se colocássemos aqui uma linha de referência para tentarmos encontrar uma linha de tendência, para já só temos este fundo, não temos ainda nenhum segundo ou terceiro toque, estamos a ter uma recuperação. Sabemos que esta zona anteriormente serviu de suporte. Ora, aqui esta zona, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, e se analisássemos aqui esta outra, suporte, esta zona aqui mais próxima, temos aqui um ponto de referência, um ponto que está a dar apoio para esta evolução, e sabemos que temos que começar também a traçar aqui algumas linhas na parte superior. Verificamos que estamos numa zona de resistência e se vier a estabilizar aqui em cima do 0,7194, então poderíamos expectar a possível evolução para atingir este possível target aqui na zona dos 0,7280, 0,7290, mais ou menos. Para já também a perspectiva para AUD-USD é que venha a evoluir no muitíssimo curto prazo. E por último gráfico, um dos pares também muito acompanhados pelos investidores, que é o dólar americano e o iene japonês, USD-JPY. Então vamos analisar o iene e verificamos que de longo prazo tendência descendente, verificamos que os topos são cada vez menores, os mais relevantes, os topos mais relevantes, temos uma linha de tendência descendente, mencionada a vermelho, verificamos que houve aqui esta forte recuperação, queda, recuperação forte e depois começa a lateralizar, bastante complexo aqui, e começa a seguir o seu movimento descendente, uma forma mais lenta, mas facilmente evidenciado no gráfico. Verificamos que esta zona 106, uma zona que foi anteriormente de suporte, mais relevante no muito curto prazo, e há aqui uma quebra, volta a ceder, há um reteste e para já não temos nenhuma evidência que venha a reverter. Sabemos que na parte inferior do gráfico, aqui nesta zona, há suporte, na zona 104,15, um suporte, digamos, de muitíssimo curto prazo, e verificamos que a resistência mais relevante, ou pelo menos poderíamos ter aqui alguma referência, será também na zona de 108. Estes poderão ser pontos relevantes para quem opera mais no intradiário. Sabemos que nesta zona houve uma forte lateralização, corrigiu, acaba por não criar aqui nenhuma tendência ascendente. Se colocássemos assim, iria aqui haver uma quebra. Temos aqui este movimento corretivo e temos de encontrar então pontos que poderiam ser relevantes para um possível trade. Poderíamos até inclusive traçar o Fibonacci e verificar onde é que ele se encontra. Poderíamos colocar aqui outros níveis,
nomeadamente os mais vigiados, que é o 38%, 50% e os 61%. Verificamos que por Fibonacci veio aqui atingir os 38%, todo o movimento realizado. Não vemos, para já, é força no dólar americano e iene japonês. Também podíamos traçar aqui o Fibonacci desde este mínimo a este topo e verificaríamos que estamos na área de 61.8, coincide também muito próximo da zona do 38% do anterior movimento, da amplitude do anterior movimento, e verificamos como esta zona foi relevante anteriormente. Suporte, novamente aqui. Não temos aqui uma mudança de comportamento, verificamos que também não temos força, verificamos que nem sequer rompemos o anterior topo. Esta zona também poderá ser uma zona de resistência no muitíssimo curto prazo, 105,60, e poderemos aqui equacionar esta possível continuação caso não respeite ou não venha a evoluir com força nesta zona, não respeite este canal e venha a quebrar em baixo. Assim, ele vir a lateralizar, quebra, reteste, e aqui assim é que vamos ver se ele vai reagir ou se teremos um movimento de tendência de quebrar o anterior fundo e regressar a 61.8 Fibonacci pelo anterior movimento mais relevante, que é este movimento aqui. Todo este movimento ele poderá regressar novamente aqui, fazer um rompimento e posteriormente mudar o seu comportamento e criar um movimento de maior impacto e possa regressar aqui a esta zona de 105,60. Estas foram as minhas perspectivas em relação aos 5 principais pares no Forex. Certamente terás também a tua opinião. Convido-te a partilhar e a subscrever o canal. Um grande abraço.